A fase sem contraste está aqui, a fase portal está aqui. Quando a gente diz que uma coisa realçou o contraste, o que eu estou querendo dizer? Que a densidade dela antes do contraste era uma e que depois do contraste ela aumentou. Isso dá algumas informações para a gente, por isso que a gente fala muito disso. Vamos medir a densidade aqui. E vamos medir a densidade aqui. A densidade média aqui é de 125 e aqui é de 34. Então teve um realce importante. Você aumentou você aumentou 90 densidades Hounsfield depois que injetou o contraste. Isso quer dizer o quê? Primeiro, que é sólido. Tudo que é sólido recebe sangue. Segundo, que é hipervascularizado. Recebeu tanto contraste que realçou muito. Então a gente está olhando para uma lesão no mesogastro / epigastro que está localizada onde? Na cabeça do pâncreas, que se realça após o contraste. E aí a gente usa um termo comparativo. Ele realça mais que o parênquima do pâncreas. O resto do pâncreas realça menos do que ela. Pronto, você identificou essa lesão. Além disso, o que mais que a gente caracteriza numa lesão? A densidade, que é uma densidade de partes moles. O realce ao contraste, que é hipervascular, porque ele realça bem mais do que o restante da glândula. Dentro da lesão, ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea devido à presença de quê? De um foco de calcificação. Qual é a melhor fase do exame para olhar a calcificação? Você vai olhar na fase sem contraste. Por quê? Porque tudo que for branco dentro de uma lesão numa fase sem contraste é calcificação ou ossificação, mas é cálcio. Se for numa fase pós-contraste, pode ser ou pode ser contraste. Olha como fica difícil de identificar aqui a calcificação depois do contraste venoso. Tá vendo? Você vê que ainda é mais branco, mas já não é tão fácil de garantir que aqui não seja um vazamento de contraste. Então você tem uma lesão sólida na cabeça do pâncreas, um realce hipervascular, um foco de calcificação, e agora a gente vai avaliar o quê? Os limites da lesão, os vizinhos, se está indo tudo bem ou não. Quais são as estruturas que estão encostadas? Quais são as estruturas que estão encostadas nessa lesão? Para isso, você vai avaliar os limites da lesão. E aí uma coisa que a gente usa para falar em limite, eu uso o termo, vê se dá para você pegar um lápis e passar e dizer aonde começa e termina a lesão. Se você conseguir fazer isso, os limites são bem definidos. Os limites podem ser indefinidos quando está tudo meio borrado. Isso é sinal para o cirurgião de que é provável que esteja mais difícil caso ele entre para ressecar essa lesão. Então você olha a lesão, ela está encostando aonde? Que estrutura é essa aqui? O estômago. Essa parte do estômago é o quê? O antro gástrico. Aqui a gente já está mergulhando para o duodeno. Olha como ela empurra o duodeno. Eu vou fechar essa aqui. Agora a gente já está olhando para a imagem. Olha como ela empurra o duodeno. Vem aqui, ó. Quero que vocês acompanhem isso aqui, onde está o cursor. Ó, o duodeno está fechadinho. Você quase não vê conteúdo líquido nem gás. Então o duodeno tem a sua primeira porção. A segunda porção ela vem para posterior. E a terceira porção do duodeno é essa porção que cruza de um lado para o outro. Aqui, ó, anterior à veia cava inferior e à aorta. Então você tem uma lesão grande que toca a parede do estômago, comprime o duodeno
a segunda porção do duodeno, mas você consegue passar um lápis aqui e dizer aonde termina a lesão. Então são limites bem definidos. Outra coisa, você mede a lesão. Rodrigo, como é que mede? A gente tem um caliper, que é uma régua, né? E aí ele permite que você trace a medida para medir a lesão. Como é que eu coloco isso no laudo? Eu coloco pelo menos 2 medidas da lesão no eixo axial. Eu pego a maior que eu conseguir e depois eu faço uma transversal a ela. Então ela mede 65 por 48 milímetros. Tem gente que coloca em centímetros e isso é discutível. Na literatura há algumas sugestões, eu vou justificar por que eu uso milímetro. Primeiro, você não usa vírgula e aí você evita que gere confusão na cabeça de quem está lendo. Será que colocou a vírgula no lugar errado? Será que a vírgula está no lugar certo? Quando você fala em milímetros, mentalmente ele coloca a vírgula no lugar dele. Então você tem uma massa, porque é maior do que 30 milímetros, com densidade de partes moles, com epicentro, ou seja, ela é centrada na cabeça do pâncreas. Essa massa é hipervascular, com um foco de calcificação e limites precisos, medindo tanto por tanto. É assim que eu descreveria. Próximo item. As relações. A massa mantém contato. Aí eu uso amplo contato, porque a lesão encosta por um longo espaço aqui, mais do que 30 milímetros. Você tem como medir isso, você tem ferramentas para medir isso. Você pode usar inúmeras formas de medir isso. Você usa a ferramenta para vir medindo, mas geralmente é muito intuitivo. Mas o número é 30 milímetros. Amplo contato com antro gástrico, primeira e segunda porções duodenais, havendo o efeito compressivo sobre a segunda porção. Estou dizendo para ele que isso empurra o duodeno.